Hoje a gente vai dar sequência à nossa aula de tecido epitelial. Lembrando que essa aqui é a nossa segunda parte. A primeira parte ela vai estar na descrição do vídeo ou até mesmo no card que está aparecendo ali em cima. Para você entender essa segunda parte é muito importante que você assista a primeira. Nessa parte a gente vai começar a classificar os epitélios, né? Porque na primeira parte foi uma parte introdutória, onde eu falei do que deixa o epitélio justaposto, né? Qual é a função da matriz extracelular ali, enfim, a gente deu vários detalhes. Na primeira parte eu terminei na parte de flagelos, só que faltou falar uma coisinha muito importante que foi quando a câmera superaqueceu e aí ela parou a gravação e eu não quis esperar ela voltar à temperatura normal e gravar novamente, eu quis editar tudo de uma vez e postar. Então vamos falar essa coisa importante aqui, pessoal. Eu citei o flagelo porque a gente estava falando de prolongamentos que saem das células, ok? Mas os flagelos não estão presentes em células epiteliais, ok? A gente citou o espermatozoide, que é basicamente a única célula humana que possui flagelo, por isso que a gente teve que citar, porque a gente está falando de prolongamento. Mas no epitélio ele não existe. Vamos dar sequência aqui, né? Vocês estão vendo o movimento bonitinho dos espermatozoides, foi do jeito que a gente encerrou a primeira parte. E agora sim, vamos falar da classificação da célula epitelial. Só para relembrar, para a gente dizer que é uma célula epitelial, que a gente está vendo um tecido epitelial, a gente tem que ter várias células, umas ao lado de outras, ou seja, elas estão coladinhas, justapostas, significa que elas não estão muito separadas por matriz extracelular, elas estão bem em contato uma com a outra, conectadas por aquelas 4 uniões celulares que a gente citou na aula passada. Elas ficam sobre uma lâmina basal ou membrana basal. A lâmina ela é mais fina e a membrana ela é mais espessa. Logo abaixo da lâmina fica o tecido conjuntivo. Agora, falando desses epitélios, eles podem se dividir em 2 tipos de grupos. O epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Na aula de hoje a gente vai falar do epitélio de revestimento, que é o que importa para a gente nessa aula. Como a gente está falando de epitélio de revestimento, a gente vai classificar. E hoje a gente vai ver muita classificação, beleza? Então vamos falar bastante classificação aqui na aula de hoje. Então eles se classificam de acordo com o número de camadas ou morfologia. Para você que está começando a estudar histologia, provavelmente está no primeiro ano de faculdade. Você vai se deparar muito durante a carreira com classificações. As doenças, os tecidos, enfim, várias coisas na nossa área se classificam várias vezes. E aí as classificações são diferentes. Uma só estrutura pode ter várias classificações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em um minutinho rapidão para vocês sobre outra coisa. Os carros. Os carros, ou os veículos em geral, né? Eles se classificam em veículos motorizados e não motorizados. Então é uma classificação de acordo com a motorização, por exemplo. Eles vão classificar agora de acordo com o número de rodas. Então tem os que tem só uma roda, tem os que tem 2 rodas, como as motos e as bicicletas, tem os que tem 4 rodas, tem alguns que tem 3 rodas, né? Tem veículos de 3 rodas, os triciclos não são veículos motorizados, mas são veículos. E aqui é a mesma coisa, os nossos epitélios eles vão se classificar de acordo com vários tipos de estruturas e parâmetros. Então aqui a gente está classificando de acordo com o número de camadas ou estratos. A gente vai chamar o epitélio de epitélio simples se ele só tiver um extrato de células, uma camada de células. Por exemplo, essas que vocês estão vendo aqui do lado. Repara aqui. Desse lado, eu vou até pegar o meu ponteiro laser para vocês. A gente está vendo uma membrana basal, que seria essa camada fininha que você está vendo ali, tá? Uma camada meio amarelada. Acima da membrana basal fica o epitélio, a gente falou bastante para vocês. Esse epitélio tem células planas, né? Células aplanadas, também chamadas de células escamosas ou até mesmo de epitélio pavimentoso. Então a gente está vendo, né, a célula bonitinha. Reparou que só tem uma camada de células em cima da membrana basal? Todas as células se conectam a essa membrana, essa lâmina basal, e elas só têm uma camada, não existe células acima delas, beleza? Por isso que é epitélio simples. Aqui, novamente, a gente está vendo um epitélio simples. A diferença é que é um epitélio com células cúbicas, elas têm o formato de cubo. Então, a gente olha, todas as células fazem contato com a membrana basal, né, ou lâmina basal, e só existe uma camada de células. Aqui é a mesma coisa, nós temos um epitélio que é um epitélio prismático, ou epitélio colunar, ou até mesmo epitélio cilíndrico. Sim, eles têm vários nomes para a mesma coisa, você pode chamar de qualquer um desses que eu citei. Então, esse epitélio colunar são células colunares, ó, parecem colunas, né, pilares de casa. Eles todos se conectam à lâmina basal. ok? E não tem células acima deles. Então são epitélios que estão conectados à lâmina basal e só existe um extrato,
uma camada de célula, por isso epitélio simples. Agora, se for um epitélio que tem várias camadas, a gente chama de epitélio estratificado, porque ao invés de ter só um extrato celular, ele tem vários estratos, por isso é chamado de estratificado. Aqui a gente está vendo, olha só, um epitélio, olha a membrana basal, né? Então, embaixo é o tecido conjuntivo e em cima é o epitélio. Então, no epitélio, nós temos várias camadas de células, ó. Tem uma camada aqui, em cima tem outra camada, em cima tem outra camada, em cima tem outra camada. Repara que no epitélio estratificado, apenas a camada basal, que é a que fica em cima da membrana basal, ele se conecta com essa membrana. As restantes se conectam com as células que estão em cima, igual tijolos. Então elas ficam um em cima do outro como se fossem tijolos, ok? Aqui a gente tem outro tipo de epitélio estratificado, com células cúbicas, ó, uma célula cúbica em cima de outra célula cúbica, né? Vários quadradinhos um em cima do outro. Então a gente tem um epitélio estratificado. Aqui, novamente, epitélio estratificado. A gente está vendo várias células, uma em cima da outra, certo? Aqui chama de epitélio de transição, porque são células que vão mudando o seu formato. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, certo? E aqui, novamente, um epitélio que tem várias camadas, uma em cima da outra, ok? Então, epitélio que tem várias camadas, vários estratos, a gente chama de epitélio estratificado. Se o epitélio tiver apenas uma camada, igual vocês estão vendo aqui, epitélio simples. Professor, e o que significa epitélio pseudo-estratificado? Lembra que pseudo significa falso? Pois é um epitélio que parece ser estratificado, mas ele não é estratificado. Vamos olhar onde ele se encontra, nesta imagem aqui. Nessa imagem, se a gente olhar, a gente percebe que nós temos algumas células colunares, né? Então vocês percebem aqui uma célula que tem formato de coluna, outra aqui, né? Todas elas em cima da membrana basal. Só que aí você olha e percebe que tem algumas células, ó, que não chegam lá até o topo, né? Então aqui a gente tem uma célulazinha que não chega até o topo, aqui nós temos outra célulazinha que não chega até o topo, outra célula que não chega até o topo. E normalmente um epitélio cilíndrico, ele tem o seu núcleo meio alongado, pessoal, seguindo o eixo do cilindro, tá? Seguindo o eixo mais longo da nossa célula. E ele se encontra próximo à membrana basal. Ó, repara que ele está próximo à membrana basal. Ele não está no meio nem está lá em cima. Ele está mais próximo à membrana basal, ok? Só que quando a gente olha para essa imagem, a gente vê um núcleo aqui em cima, um núcleo no meio, né, um núcleo embaixo na célula, a gente vê vários núcleos separados. Se você olha no microscópio óptico, olhando os núcleos, que é o que ajuda você a identificar onde está a célula, parece que são várias camadas, mas na verdade não. É que todas as células, elas estão conectadas à membrana basal, no entanto, algumas chegam até a superfície do epitélio, como essas células que vocês estão vendo aqui, outras não chegam. Por isso que não é um epitélio estratificado, não existe célula pisando em cima da outra. Todas estão fixadas na membrana basal. Todas, só que algumas são altas e chegam até a região apical, né, a superfície apical do epitélio, outras não chegam até a superfície apical, como nós falamos na aula passada. Então, isso seria um epitélio pseudoestratificado. Olha que interessante, ele é um epitélio pseudoestratificado, como ele tem células cilíndricas, a gente chama de cilíndrico, e por elas terem cílios na sua superfície, que são aqueles prolongamentos da membrana plasmática, então a gente chama esse epitélio de epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Nome completo, né? Então, nome bonito, epitélio pseudoestratificado cilíndrico por causa do seu formato e ele tem cílios, então é ciliado, ok? Então, esse é o nome do nosso epitélio. Beleza, continuando aqui a nossa parte de classificação. Nessa imagem, vocês estão vendo uma tabela que existe no livro, que inclusive eu recomendei para vocês. Se você quiser adquirir o livro, vai ter no link da descrição ali o livro com o menor preço possível naquele momento, lá da Amazon. Normalmente lá tem frete grátis, tá? Então, dê uma olhada nesse livro para adquirir. Esse livro ele é bem completo, ele é bem legal. Então, ali mostra a classificação pra gente. Ele vai começar a classificar de acordo com o número de camadas, ou seja, se tem só uma camada, epitélio simples. Se parece que tem mais de uma camada, ele chama de pseudoestratificado. No final das contas, o pseudoestratificado é um tipo de epitélio simples, tá bom? Mas ele parece ter mais camadas, por isso que ele tem essa subclassificação. Ou, se ele tiver mais de uma camada, a gente já chama de estratificado, ou seja, duas ou mais camadas, certo?
O epitélio simples, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele, né, sobre cada uma dessas opções que existem dentro dele. Mas basicamente entendam, o epitélio simples, uma camada só, pode ser um epitélio pavimentoso, que é aquela célula plana que a gente viu, pode ser um epitélio simples cúbico, porque a célula é quadrada, um epitélio simples prismático ou colunar. Mas aqui a gente já vê isso, vamos ver um pouquinho essa imagem, tá? Então, ó, epitélio simples, ele pode ser pavimentoso. Lembrando, o pavimentoso é o que tem célula plana. Alguns livros chamam de epitélio simples plano. Outros livros chamam de epitélio simples pavimentoso, tá? Então, dependendo de como a gente encontra isso em cada livro. Tem alguns que chamam de epitélio simples escamoso, que tem só célula plana, tá? Então, a gente vai ter esses vários nomes para a mesma estrutura, né? Para o mesmo formato celular. Onde que a gente encontra esse epitélio simples? Olha só o epitélio simples que bonito aqui, pessoal. Ó, uma camada de células, tá? Então aqui a gente tem de novo uma camada de células. Então a gente tem eles nos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Quando a gente estuda o vaso sanguíneo, pessoal, e a gente olha a parte de dentro do vaso sanguíneo, a gente tem esse epitélio de revestimento. Lembra que a gente chama de epitélio de revestimento, né? Então ele reveste a parte interna dos vasos sanguíneos. É uma camada plana, pavimentosa, simples, né? Não tem uma em cima da outra, que faz um revestimento interno completo do vaso. O epitélio de dentro do vaso a gente chama de endotélio. Então, chamou de epitélio de dentro do vaso, o nome é endotélio. É por isso que você vai estudar várias vezes alguma parte do vaso e vai falar, o endotélio vascular. Então, o endotélio vascular nada mais é do que o epitélio simples pavimentoso do vaso. Seja o vaso sanguíneo ou o vaso linfático, tá? Você vai encontrar também um livro falando endotélio linfático, ok? Onde mais a gente encontra esse tipo de epitélio? Nas cavidades do nosso organismo, como a pleural, a pericárdica e a peritoneal, revestindo. É igual essa imagem que vocês estão vendo, pessoal. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, esse epitélio que vocês estão vendo, é o epitélio que reveste a parte do nosso pulmão, né? A parte externa do pulmão. Na parte externa do pulmão, nós temos a cavidade pleural. Então, essa parte da cavidade pleural, esse espacinho, ela está revestida por um epitélio simples pavimentoso. Os epitélios simples pavimentosos das cavidades pleural, pericárdica e peritoneal, a gente chama de mesotélio, ok? Se você não lembra o que é pericárdio, é o espacinho que fica entre... na verdade, o pericárdio em si é uma capa que reveste o coração, tá? E o espaço pericárdico, que é onde a gente vai encontrar esse epitélio revestindo tudo ali, é o espaço que fica entre os dois folhetos do pericárdio. Um fica coladinho no coração, a gente chama de pericárdio visceral, porque ele está conectado, colado na víscera, e é esse que está revestido por uma camada de epitélio simples pavimentoso, e o outro é o epitélio que é... Na verdade, o outro é a capa, né, que fica por fora do coração, só que ela não encosta no coração. A gente chama de pericárdio parietal. Nesse espacinho que fica entre as duas, é o espaço pericárdico, normalmente tem um pouquinho de líquido. Funciona do mesmo jeito para o nosso pulmão, tá? Nossa pleura. Então, a parte de fora, a pleura de fora é a pleura parietal, a pleura de dentro, em contato com o pulmão, é a pleura visceral. E o espacinho que fica entre as duas é o espaço pleural, onde tem um líquido que ajuda o pulmão a expandir e a lubrificar as paredes do pulmão, tá? Epitélio simples cúbico, ele tem o formato de células cúbicas, né? O nome já fala. Olha só, onde que a gente encontra? Superfície externa dos ovários, então ele reveste a parte externa dos ovários, e também a gente encontra nos dutos excretores das glândulas. Então, onde a gente tem glândula, a gente vai ter epitélio cúbico. Na tireoide, por exemplo, a gente tem um epitélio cúbico que reveste a parte do folículo da tireoide, que é uma partezinha redondinha, onde está guardada um líquido, né, que vai ser útil para formar os hormônios da tireoide, o T3, o T4, o RT3, que são hormônios, e aí eles vão ser jogados para o vaso sanguíneo. Na aula que vem, a gente vai falar de tecido glandular, tá? De epitélio glandular. Então, aqui a gente vê nessa imagem, bem interessante, né, as células cúbicas. Olha a diferença, pessoal, da célula plana para a célula cúbica. A célula plana, né, do nosso epitélio plano ou do nosso epitélio simples pavimentoso, ela tem um núcleo achatado. Isso aqui escuro que vocês estão vendo é o núcleo achatado, ok? Então olha aqui, ó, núcleo achatado, núcleo achatado, núcleo achatado. E todas as células uma conectadinha na outra, né? Quando a gente olha para nossa célula cúbica, a gente vê um núcleo um pouquinho mais redondo, um pouco mais ovalado. Inclusive, quando a gente olha para esse epitélio, olha só, isso aqui tá bonito.
Esse epitélio é muito bem ovalado, olha só. Ele está bem centralizado na célula cúbica. Você repara que quando a gente olha para essas lâminas, a gente não vê a membrana plasmática? Não tem como saber qual é a membrana plasmática dessa célula e qual a membrana dessa, ou dessa, ou dessa. Não tem como saber. Como a gente consegue separar, então, quantas células tem aqui? Pelo número de núcleos. Então você vê um núcleo aqui, você sabe que é uma célula. Você vê outro aqui, você sabe que é outra célula. E assim sucessivamente pelo número de núcleos existentes ali. Certo, pessoal? Então, esse aqui são os nossos núcleos das células que revestem o ovário. Então, aqui a gente tem um epitélio cúbico de células que revestem o ovário. E aqui a gente tem um plexo coroide, tá? Isso aqui é o plexo coroide que está também revestido pelo nosso epitélio cúbico simples. Quando a gente fala do outro tipo de epitélio, né, a gente tem o epitélio cilíndrico, que também é epitélio simples, né, ele só tem uma camada. Onde a gente vai encontrar? No intestino. Então, no nosso intestino nós temos esse tipo de epitélio, muito útil para fazer a absorção de substâncias. Na vesícula biliar nós também temos, né, que é aquela vesícula que está conectada ao fígado para fazer a eliminação de alguns dejetos do nosso corpo, para ajudar na digestão de algumas substâncias. Ela é muito importante porque ela produz um líquido, né, um líquido biliar chamado bile, que vai para dentro do intestino delgado. Ela emulsifica a gordura, ou seja, faz com que a gordura possa ser digerida e quebrada, e assim a gente consegue absorver ela melhor e fazer um trânsito melhor no intestino das fezes que estão sendo formadas. Também é encontrado na tuba uterina esse epitélio cilíndrico. Lá ele é um tipo de epitélio cilíndrico ciliado, ok? Aqui a gente está vendo, né, um epitélio simples colunar ou cilíndrico, também chamado de prismático, como eu falei para vocês. Ele está sobre uma membrana basal. Embaixo da membrana basal se localiza o nosso tecido conjuntivo. Repare que o tecido conjuntivo ele é bem bagunçadão, parece, né? Ele é bem bagunçadão, ele não é justaposto igual é bonito esse epitélio aqui, ó. Um epitélio bem justaposto, tudo conectado, bonitinho, certo? Então é como a gente vai identificar isso aqui. Então o nosso epitélio simples colunar é esse. Vamos falar um pouquinho agora do estratificado. Como pode ser o epitélio estratificado? Então, o epitélio estratificado ele pode ser pavimentoso, né? Então, ele é aquele epitélio plano, ok? Plano, com várias capas. Onde a gente encontra? Primeiro, vamos classificar, subclassificar na verdade. Então, ó, epitélio estratificado pavimentoso. Se ele tiver uma capa de queratina em cima dele, a gente vai chamar de queratinizado. Se ele não tiver capa de queratina acima dele, a gente chama de não queratinizado. Por que a gente forma capa de queratina em alguns lugares? Para a gente ter maior proteção daquele tecido, ok? Então é um tecido que precisa de maior proteção. Por exemplo, superfícies secas como a pele. Então o tecido queratinizado, que ele é estratificado e pavimentoso, né, é a pele. Então aqui a gente vê, olha só. Aqui está o tecido conjuntivo. Repara como o tecido conjuntivo ele é um tecido cheio de matriz extracelular, então tem muita matriz, ó. Repara, tem muita matriz, esse mais rosinha que você está vendo aqui. E aí a gente percebe que acima dele começa um monte de células uma em cima da outra. Isso aqui é o nosso epitélio, que é estratificado, pavimentoso, e acima dele, por ter queratina, que é essa capa aqui de proteínas, a gente chama de queratinizado. Então o nome completo dele como é, pessoal? Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Você pode chamar também epitélio estratificado plano, queratinizado, epitélio estratificado escamoso, né, queratinizado. Então depende de como você encontrar no livro, ok? Lembra que ele é estratificado, tá? Então aqui a gente encontra essa camada de queratina. Lembra? Pele, certo? Pele. E em lugares úmidos não existe essa capa de queratina. Então, por exemplo, boca, esôfago, vagina. Então, a gente tem aqui um exemplo disso aí, né? Um exemplo de uma lâmina do esôfago. Aqui, de novo, olha só o tecido conjuntivo, cheio de matriz extracelular. Muita matriz extracelular. Acima dele se encontra o nosso epitélio. Então, aqui em cima, a gente percebe, nós temos células que começam nessa região, então a membrana basal provavelmente está aqui. Eu vou até rabiscar de vermelho para vocês. Vamos ver se agora não acontece aquele erro da primeira aula, que rabiscava estranho. Pelo jeito não. Então aqui, ó, estaria a lâmina basal. Ele rabisca. Não sei porque o meu PowerPoint está com esse probleminha, pessoal. Ele está rabiscando estranho assim. Então
Então aqui está a nossa lâmina basal, ok? Em cima se encontram as nossas células epiteliais. Aqui vocês têm que ver primeiro as primeiras células, essas primeiras células, olha o formato do núcleo delas. Ó, vou até rabiscar aqui, ó, formato do núcleo. Como que é? Redondo, certo? Então, se ele é um núcleo redondo, as primeiras células são células cúbicas ou células cuboides, tá? Então, no esôfago, as primeiras células, as células que estão em contato com a membrana basal ou células basais, são células cuboides. Depois, as células vão se tornando mais achatadas. Olha só, aqui era bem redonda. Olha aqui como já deu uma achatadinha, ó. Aqui deu uma achatada, tá? Aqui achatou mais. E aqui, então, ó, deu uma baita de uma achatada. Então, ela virou célula plana. Então, é o epitélio que começou cúbico e depois ele se tornou plano ou pavimentoso lá em cima. Existe capa de queratina aqui? Não. Você está vendo isso aqui? Essa mesma estrutura aqui? Aqui? Não. Então, não tem queratina. Por isso que ele é um epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado. Tem uma piada que diz o seguinte: nunca dê o seu músculo estriado cardíaco ou músculo do coração para quem apenas quer o seu epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Isso já diz tudo, não é mesmo? O epitélio estratificado, ele, além de ser pavimentoso, ele também pode ser cúbico, cilíndrico e de transição. Ok? Então, o epitélio cúbico estratificado é um epitélio onde tem vários cubos, um em cima do outro, né? Células cúbicas, um em cima do outro. São curtos trechos dos dutos excretores glandulares. Não existem muitos no corpo, tá, pessoal? Esse epitélio estratificado cúbico aqui existe bem pouquinho. Então, a gente vai encontrar ele só em alguns lugarzinhos dos dutos excretores das glândulas. Aqui, por exemplo, a gente está vendo, né, um pedaço onde existe esse tipo de epitélio na glândula salival, a glândula que produz saliva. Então, bem na partezinha final, onde sai a saliva, né, a gente vai encontrar essa característica aqui. Repara, aqui a gente tem uma célula, vou ver se eu consigo rabiscar sem bugar tudo, ó. Bugou de qualquer jeito. Então aqui a gente tem uma célula, eu rabisquei um pouquinho mais para baixo da membrana basal, tá? E aqui a gente tem outra célula. Não dá. Eu não consigo rabiscar, eu não sei porquê. Eu vou tentar pintar, vamos ver se dá certo. Então aqui a gente tem uma célula, ó. Essa aqui é uma célula, ok? E aqui nós temos outra célula em cima. Então aqui nós temos uma célula. Aqui nós temos outra célula em cima, certo? Ah, professor, mas tem uma diferença, né? Sim, tem uma diferença. Eu espero que vocês tenham percebido. A célula que está embaixo, que é a célula basal, né, do nosso epitélio estratificado, é uma célula cúbica. Em cima dela, a gente tem uma célula colunar, ok? Tá pintando tudo errado aqui. Em cima dela, a gente tem célula colunar. Então, tudo isso aqui, ó, é célula colunar, ok? A célula que está embaixo, essa célula que está embaixo, que eu não pintei agora, nessa célula que está embaixo, são as células cúbicas, mas a gente chama de epitélio estratificado cúbico, porque ele tem lá embaixo células cúbicas que depois vão ganhando formatinho colunar, tá? Enfim, é para você saber onde elas estão, onde elas se encontram. A gente também pode encontrar o epitélio cilíndrico, que é estratificado, ou seja, vários cilindros um em cima do outro. Isso normalmente a gente encontra na região da conjuntiva ocular, também existe pouco no nosso organismo, tá? Não existe muitos exemplos que a gente pode citar. E tem o epitélio estratificado de transição. Por que chama de transição, professor? Porque a célula muda dependendo do estado que se encontra aquele órgão. Vamos dar um exemplo? Então, olha só, a gente tem epitélio de transição da bexiga, do uréter, né? Então, a gente tem vários tipos diferentes. Isso aqui eu coloquei apontando errado, tá? É o epitélio da bexiga isso aqui, pessoal, não do uréter, ok? Então, seria a flechinha vindo daqui, da bexiga. Então, isso aqui é o epitélio da bexiga. Reparem uma coisa, pessoal. Quando a nossa bexiga está vazia, ou seja, não tem urina ali dentro, olha o formato que as células ganham, o formato que as células que estão em cima ganham. Então, lembra, aqui deve ser a membrana basal, tá? Embaixo é o tecido conjuntivo e em cima é os vários estratos de célula. Aqui em cima são os vários estratos de célula, tá? Quando ela está vazia, a gente percebe que as células que estão em cima, elas ganham esse formatinho aqui, ó. O livro chama de células em formato de abóbada, né? Que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma abóbada, ok? Aquelas construções que tem um tetinho meio que por baixo, se a gente olhar, é côncavo e por cima, que é essa imagem que a gente está vendo, é convexo. Então, isso aqui é um epitélio em formato de abóbada, ok? Então, bexiga vazia, abóbada. Pensa no seguinte, aqui deve estar urina, aqui devia estar urina, tá? Não tem nada, não está vazia, não tem nada apertando, então ela fica um formatinho de abóbada. Então
então ela meio que dá uma crescidinha, não tem nada apertando ela. Agora, quando a bexiga tá cheia, a gente coloca urina ali dentro, a urina aperta as células em abóbada, e aí o que que acontece? Vira um epitélio plano, isso, vira um epitélio pavimentoso. Então olha como as células ficaram aplanadas, pessoal, ó, ficaram aplanadinhas, porque tá cheio de urina apertando essas células. Por isso que é o epitélio de transição, ele transita entre os formatos celulares, dependendo do estado que se encontra aquele órgão. Tá cheio de urina, vamos fazer o epitélio ficar plano. Tá vazio, vamos deixar ele ficar em formato de abóbada, ok? Então esse seria o nosso formato. E nós temos alguns exemplos também de epitélio especial, como por exemplo o neuroepitélio. Quando você sente o cheiro do seu arroba lá, né, você marca uma Netflix aí para assistir, ele chega todo cheiroso na sua casa, o que que acontece? Você começa a sentir aquele perfume, e esse perfume é sentido por quê? Porque ao entrar na sua narina, aquele ar com aquele cheiro, ele chega até uma região apical aqui da cavidade nasal e ele encosta em um pequeno pedaço de epitélio olfatório, que a gente chama de neuroepitélio. Esse epitélio olfatório, além de ser presente, né, ali células que fazem parte do revestimento, também tem células nervosas, tem prolongações de células nervosas que são as responsáveis de identificar as substâncias químicas que acabaram de entrar no seu nariz e informar o seu cérebro sobre o cheiro que você está sentindo. Então aqui nessa imagem a gente está vendo, ó, nós temos aqui o nosso bulbo olfatório, que é essa estrutura cerebral aqui muito importante para a gente poder identificar os cheiros. Se você quiser ver uma imagem cerebral com o bulbo olfatório, lá no meu Instagram eu já mostrei uma imagem bem legal, uma parte neuroanatômica, uma peça neuroanatômica, e eu mostrei todos os pedacinhos que a gente podia identificar nessa imagem. Então corre lá no meu Instagram para ver isso aí. E desse bulbo olfatório saem várias prolongações que entram dentro do nosso nariz, né? E eles chegam até essa região aqui da cavidade, na cavidade nasal, na região superior. Aqui na região superior, imagina que eu peguei esse pedacinho aqui, cortei e trouxe para cá, certo? Então nessa parte a gente percebe que nós temos uma membrana basal, ó, isso aqui, ó, é a membrana basal, tá, gente? Então essa é a membrana basal. Então nós temos uma membrana basal acima, que aqui na imagem é abaixo, por quê? Porque o epitélio tá lá em cima, então ele tá para baixo, ele tá virado assim. Se eu pegar e virar de ponta cabeça, é como se ele estivesse acima. Nós temos o quê? Sempre o nosso epitélio, tá? Então, membrana basal, o que fica em cima da membrana basal? Epitélio, né? Então, esse aqui são as células epiteliais e em si, embaixo, né, nessa imagem, seria a nossa parte como que eu posso chamar? De tecido conjuntivo, ok? Então, olha só, nessa imagem a gente percebe que nós temos células que fazem apenas a parte de revestimento e suporte, que é essa célula que eu estou pintando. Sempre pinta errado por causa do bug aqui, pessoal, mas não tem problema. Então aqui é a nossa célula de suporte, a célula amarelinha. E essa célula que vocês estão vendo como se fosse meio roxa, é a célula do neurônio, é a célula que está vindo lá do neurônio, tá? É a célula especializada em sentir as substâncias, em sentir o cheiro. Então é essa célula que vai sentir o perfume do seu arroba lá que está pertinho de você. Então ela vai sentir esse cheiro. As células, elas têm vários tipos de receptores, elas são chamadas de quimiorreceptores, que elas podem sentir vários tipos de cheiro. Desde o cheiro, né, mais maravilhoso do mundo para você, pode ser a comida da sua avó, por exemplo, até o pior cheiro possível, né, cheiro de algo, né, fétido ou que já está apodrecendo. Então, ela pode sentir todos esses tipos de cheiros, certo? Então, esse é o nosso tipo de epitélio especial. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Só para a gente resumir aqui, vamos lembrar, o tecido epitelial ele se divide em dois tipos, epitélio de revestimento e epitélio glandular. O epitélio de revestimento, por sua vez, ele vai se subdividir em dois tipos de epitélios principais, né, com um terceirozinho ali que a gente cita, que é o epitélio simples, porque ele só tem uma camada de células, epitélio estratificado, porque tem várias camadas de células, ou epitélio pseudo-estratificado, que é aquele epitélio que só tem uma camada de células, igual o simples, só que parece que ele tem mais de uma camada. Eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho da sirene, da ambulância, tá? Mas enfim, tá bem alto e eu quero terminar essa aula. Agora, o epitélio simples, ele pode ser epitélio simples de células planas, ou escamosas, ou pavimentosas, que é tudo a mesma coisa. Pode ser um epitélio de células colunares
prismáticas ou cilíndricas, que é tudo a mesma coisa. As células planas são células com núcleo achatado. As células cilíndricas são células com núcleo alongado no seu maior eixo, né, no eixo vertical. E também pode ser epitélio de células cúbicas, que são aquelas células que a gente encontra com o núcleo bem arredondado. O epitélio pseudoestratificado é um epitélio que normalmente é cilíndrico, certo? E a gente percebe que todas as células encostam na membrana basal e os seus núcleos se encontram em lugares diferentes, não está sempre no mesmo eixo, né? Não estão todos um do lado do outro. O epitélio estratificado, ele pode ser um epitélio estratificado pavimentoso. O pavimentoso ele pode ter queratina, então a gente chama de queratinizado, se encontra na pele, tecidos secos, né, superfícies secas. E o não queratinizado é o que se encontra em superfícies úmidas, como por exemplo a vagina, o esôfago, boca. E o epitélio estratificado também pode ser um epitélio cúbico, um epitélio colunar ou prismático e aquele epitélio de transição, por exemplo, presente na bexiga, que é aquele epitélio que vai mudar o seu formato celular dependendo do estado do órgão, se ele está vazio ou se ele está cheio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente fala de epitélio glandular. Não se esquece, se você está vendo essa aula, manda esse link aí para o seu grupo de amigos da faculdade. Se você é um monitor e está estudando para aula de monitoria, dá aula e manda, ó, pessoal, achei um professor muito legal no YouTube, assiste isso aqui. Ajuda o canal a crescer, dessa forma eu consigo produzir mais vídeos para vocês. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Sempre estudem bastante. Tchau!